Olá, pessoal! Bem-vindos a esse vídeo. Nos últimos meses nós temos enfrentado tantos desafios, né? Tantas transformações no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal, no trabalho, nos estudos. E é bem possível que todas essas mudanças, elas impactem permanentemente o nosso estilo de vida. E a tecnologia, ela possibilitou que milhões de alunos do mundo todo continuassem a estudar, mesmo com as escolas fechadas. Agora, quando se fala em volta às aulas presenciais, o ensino híbrido é o que está mandando. E nessa live de hoje, eu vou conversar justamente sobre esse assunto, o ensino híbrido. E eu vou aguardar aqui a Ju, para que ela possa estar aqui conectada conosco. Ah, ela já chegou. E nós vamos falar sobre esse ensino híbrido, que é a grande proposta aí para esse retorno. Então vamos lá, aqui. Enquanto eu aguardo, eu já vou falar sobre esse projeto de mentoria educacional. Eu sou Patrícia Papa. Esse projeto é para trocar as práticas educacionais com outros professores. Essas lives sempre têm acontecido. Eu andava sumida, mas estavam pedindo aí a presença de outros educadores aqui comigo. E hoje convidei esta maravilhosa professora que já chegou aqui. A live de hoje, pessoal, é para falar sobre o ensino híbrido. E quando eu comecei essas lives lá no início do mês de maio, eu falei, se um dia eu fizer live de ensino híbrido, eu vou convidar a Ju. Porque quando a gente se encontrou há uns anos atrás para falar, como ela estava numa escola nova, e ela contou do ensino híbrido, os olhinhos dela brilhou. E eu nunca mais esqueci a cena da Juliane contando sobre o ensino híbrido. Eu vou passar a bola para ela se apresentar. Hoje está comigo aqui Juliane Biguetti, professora. Vou passar a palavra para ela contar um pouquinho quem é a Ju, o que ela faz. Bem-vinda, Ju, nesse canal, e desde já muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Disponibilizar um tempinho conosco, que eu sei que está bem curto esse tempo de nós, educadores aqui. Muito obrigada, viu, Ju? Conta aí para mim, quem é a Juliane, o que ela faz, tudo. Oi, Pati, tudo bem? Boa noite para todo mundo que está aqui com a gente. Para mim é um prazer, viu, Pati? Você não precisa nem agradecer. Eu acho que quando a gente pode contribuir um pouco mais com a educação, não é só o que a gente faz, mas aquilo que a gente pode passar para os outros e receber também, né? Sempre que a gente vai falar sobre alguma coisa, a gente sempre aprende alguma coisa nova. Bom, vamos lá. Eu estou aí há um tempinho na educação, né? Desde sempre. Então, esse ano de 2021 vou completar aí 20 anos, né, na educação. Sou formada em psicopedagogia, pedagoga, fiz uma especialização em neurociência também. E é o que a gente vem observando que as coisas vêm mudando, né? Então, como vem funcionando, como a gente entende hoje, né, o cérebro, as mudanças, o que vem ocorrendo, quais são as necessidades que tanto nós, professores, quanto alunos, estamos buscando. Bom, atualmente eu trabalho num colégio particular de São Paulo. Trabalhei um tempo aí junto com a Pati, foi muito bom, assim, a gente aprendeu muito e foi bem isso mesmo. Essa época que eu mudei de colégio, a Pati, né, Pati, você já estava estudando muito sobre o ensino híbrido e casou, né, a conversa, porque eu estava naquele momento deslumbrando, conhecendo um pouquinho do ensino híbrido, e aí eu caí de cabeça, caí numa piscina cheia de água, né? E agora é só, cada vez que a gente nada um pouquinho mais, a gente vai descobrindo coisas novas, e o quanto esse oceano é imenso, né? O quanto tem ainda
por vir aí com essa nova proposta, com essa que não é nova. Eu falo, a gente tem o costume de falar novo, mas não é novo, né? Tem Sim. sido novo hoje, porque é impossível hoje alguém não utilizar dessa metodologia, né? Não tem mais como voltar atrás. A coisa está aí e agora temos que usar. Sim, eu quando tive o primeiro contato em saber esse nome, né, ensino híbrido, para mim eu só sabia carro era híbrido para mim, né? Meu marido falava de carro híbrido. E aí em 2015, quando eu fiz o curso da Lilian Bassic no Lehman, ela estava no Lehman, né? E eu fiz esse curso em 2015, conhecendo essa proposta desse ensino híbrido aí. Então não é uma proposta nova, como você disse, eu acho que já está há mais tempo, antes de 2015 já estava mais latente aí essa questão do ensino híbrido, só que quando eu aprendi, quando eu fiz o curso, era de um formato diferente do que eles estão propondo hoje, então ele já foi reformatado, né? Quando eu fiz o curso, Ju, e aí depois você foi para a prática, né? Você, há muito tempo, né? Você já está lidando com o ensino híbrido pelo menos uns 5 anos, não é isso? Sim, há 5 anos. E eu fiz esse curso justamente em 2015, e eu me lembro dessa conversa, foi mais ou menos em meados aí de 2015, que nós conversamos e eu falei, olha, eu fiz um curso, você falou assim, olha, é muito diferente onde eu tô, acontece assim, assim, eu falei, ai meu Deus, eu fiz o curso do ensino híbrido, e eu lembro que você estava mesmo muito empolgada com esse método, e era diferente. Por que era diferente? Porque na época nós não tínhamos essa questão do ensino remoto. Hoje, né, nós estamos em casa, os alunos estão em casa. Naquela época, a proposta do ensino híbrido era uma proposta dentro da escola, era um ensino híbrido usando a tecnologia dentro do ambiente escolar, com as estações. Você pode contar para a gente como que era, né, como que você trabalhou com o ensino híbrido antes da pandemia? Sim. Só voltando um pouquinho para dar início aí, o ensino híbrido, quando a gente diz, né, é bom deixar bem claro assim, essa questão de dizer que ele é novo, na verdade, assim, eu vejo assim, um benefício do ensino híbrido é a questão da mudança, né, de como ele pode ser encarado em diferentes lugares. Então, ele se desenvolveu em vários países, né, mas em cada país ele tem a sua particularidade. Né? Por exemplo, dependendo da legislação, do tipo de material que se disponibiliza. E aí, quando eu paro para pensar, eu vejo que a gente já vem desenvolvendo o ensino híbrido há muito tempo, mas a gente não nomeava, não entendia ainda o que era, né? Porque o fato de você sair da sala de aula, fazer uma visita, fazer uma saída cultural, você está saindo das 4 paredes e com uma nova proposta. Os laboratórios de informática, enfim. O que eu percebo nesse tempo que eu comecei a estudar um pouco mais sobre o ensino híbrido, e automaticamente, assim, não que eu fui forçada, mas eu quis muito aprender, porque o colégio tem essa prática e estava buscando muito essa mudança, embora seja um colégio super tradicional, mas eu me encantei justamente com isso, como era possível você trabalhar tudo aquilo que faz parte do conteúdo que é tradicional, usando ferramentas diferentes. Porque, na verdade, eu vejo o ensino híbrido como uma ferramenta. Né? Como você tem a lousa, tem o caderno, enfim. O ensino híbrido, a tecnologia, na verdade, que faz parte do ensino híbrido, é uma ferramenta. E quando a gente conhece, a gente começa a usar com muito mais frequência. E então, vamos lá. Nas aulas, logo que eu comecei, trabalhava assim com as estações, né, com o sistema de rotação. Então, dividia a classe, cada parte da classe desenvolvia um tipo de atividade. E o que encanta é ver como os alunos se empenham, como eles se envolvem nas aulas que são feitas dessa forma. Então, uma parte está pesquisando, a outra parte está construindo, a outra parte está copiando, é caderno, porque não dá para excluir nada. Na verdade, a gente vai agregando, né? A gente vai construindo. Então, e é isso, né, Paty? Colocando tá o aluno
em ação, né? Você colocando ele ativo, não só ele recebendo a informação, mas ele está ali construindo de verdade, né? O seu conhecimento. E essas estações é muito legal, porque o aluno, em cada momento, ele está fazendo alguma, né? Uma hora ele está fazendo. Uma hora não, né? São todos na mesma hora, mas um grupo está fazendo uma pesquisa no computador, enquanto o outro está fazendo um projeto lá em grupo, enquanto o outro está recebendo orientações com a professora, e aí vai fazendo aquelas rotações, um rodízio dentro da sala de aula. Eu também me encantei com essa proposta logo no início, porque muitas vezes, naquela época, eu trabalhava em algumas escolas em que eu não tinha um computador por aluno, por exemplo, eu precisava dividir, fazer uma dupla. Então, Sim. às vezes, o aluno ele precisava estar usando na minha matéria, né, na aula de tecnologia e informática, ele precisava, em algum momento, estar sozinho no computador, que às vezes era muito ruim trocar e dividir com outro aluno. Então, eu lembro que eu juntava um grupo comigo, fazia orientação enquanto os outros estavam ali no computador. E eu fui também me encantando e usando essa metodologia. Claro que a minha matéria, ela favorece muito mais, né, porque a tecnologia... Sim. É mão na massa desde sempre. Então, quando eles falam assim, vamos fazer uma aula mão na massa, mas a minha aula já é mão na massa desde sempre, né? E isso também me encantou, esse jeito de colocar o aluno ativo, né? Como você fala, o aluno protagonista, que a gente tanto fala nessa questão do aluno protagonista, o aluno ativo, né? O aluno aprendendo com autonomia. E quando o aluno se torna, de fato, o protagonista, né, que a gente sai do papel do professor como o centro ali do saber e passa a dividir, né, o ensino híbrido aí é a mistura do presencial, do online, da tecnologia, o que eu percebo que muitos alunos vão se descobrindo. Então, assim, alunos que determinada matéria tem uma dificuldade, ele vai para a aula com rotação, estação, ele se identifica melhor com outro recurso. E aí você começa a perceber que não é, na verdade, uma dificuldade. Eu vou dar um exemplo. Um aluno que tenha dificuldade com história, por exemplo, não gosta da matéria, aquela aula que você vai lá, explica e fala de Dom Pedro e tudo mais. Quando você muda, inverte os papéis e o aluno vai primeiro, e aí você vai no debate, vai, na verdade, costurando esse saber, a gente vai percebendo que os alunos eles vão se interessando muito mais e eles vão descobrindo, na verdade, como eles aprendem, né? Então, o aluno que tem mais facilidade, que é o mais visual, o mais auditivo, só é possível com os recursos da tecnologia, né? Não dá mais para a gente excluir ou entender como uso da tecnologia, você disponibilizar o equipamento. Então, vamos lá, aula híbrida, você disponibiliza iPad, os notes, enfim. E isso não é uma aula híbrida, né? Sim. Precisa haver a mediação, precisa ficar bem claro qual é o papel do aluno, qual é a função do aluno, qual é a função do professor mediador, e não mais como centro ali do saber. Então, não é aquela aula do oba-oba, né? Vamos ver o que acontece. Sim. As crianças usam muito o celular, os equipamentos para lazer, para os jogos, YouTube. Então, eles precisam começar a perceber que é um material de aprendizagem também, que nós podemos usar a favor, né? Sim, e agora com a pandemia... E agora com a pandemia, né, é claro que o que nós estamos fazendo ainda agora é só o ensino remoto, a gente está usando a tecnologia, né, mas com essa proposta da volta às aulas, o ensino híbrido ela é a única solução possível nesse momento. E aí muda essa característica do ensino híbrido, porque é o blended learner, né, metade em casa, aprendendo sozinho com a tecnologia e alguns momentos presenciais com a professora. Então ainda são tantas teorias, tantas lives, tanto conteúdo, a gente está tendo que estudar, né? A gente está tendo que aprender mais, e o ensino híbrido ele está agora com outro caráter, né? Ele vem um pouquinho diferente aí nesse retorno das aulas. Então é isso que você fala, não adianta você ter milhões de equipamentos
e aí só trocar a lousa, o quadro negro, por uma tela de computador e continuar o mesmo método. Então, eu acho que o Exato. professor, ele precisa, né, se reinventar, ele precisa mesmo ser um agente aí de transformação, para que a gente não continue no mesmo modelo, né? Como você fala, é uma ferramenta. Então, você tem lá todo esse arsenal aí tecnológico, com milhares de ferramentas, mas o professor também, ele precisa se mediar. E essas mudanças, elas vêm aí para volta às aulas, né? Como que você acha que vai ser esse retorno aí? Você estava contando para mim que você tem um palpite. Como é que vai ser? Olha, A gente nunca sabe, né? Essa semana, numa das reuniões, né, uma coordenadora nossa lá da escola, ela falou assim, eu achei muito legal isso, que nós recebemos uma grande caixa de bombons. Né, nós temos na mão, nós professores temos uma caixa de bombom, e cada bombom você não sabe qual é o sabor. Todo dia você abre um e um é diferente, porque todo dia é uma surpresa, né? Todo dia é uma surpresa. Quando começou a pandemia, eu particularmente achei que eu não ia dar conta, porque assim, embora eu já gostasse de procurar, de usar o recurso tecnológico, foi bem difícil. Porque a gente não aprendeu a dar aula dessa forma, somente dessa forma, né? A gente está caminhando e assim, é uma mudança de paradigma, Paty. Eu acreditar que a plataforma digital é uma ferramenta útil para aprendizagem, tem que mudar a cabeça, não tem jeito. E, você assim, tem que desconstruir, né? É uma desconstrução. Você vai se desconstruir para reconstruir, né? Exatamente. E eu acredito que o ensino híbrido, ele seja assim, é uma tendência pós-pandemia, né? Não dá mais para pensar que as aulas vão ser da mesma forma que era lá em fevereiro, em março. Por quê? Aqueles que não conheciam, obrigatoriamente passaram a conhecer e a usar o equipamento, né? Eu percebo, assim, em reuniões com as colegas e tudo, a gente tem feito várias capacitações, cursos para aprender, e aí a hora que você aprende a mexer numa determinada plataforma, vem uma atualização da plataforma. E aí você fala, agora que eu já sabia onde mexia, e aí vamos lá, aprender tudo de novo. Então, primeiro, acho que a gente tem que estar muito disposto, né, à mudança, e os alunos, para eles, eu sempre penso assim, não é novo para a gente que não teve isso, para a gente é novo. Para o aluno não é novo, isso para eles é presente, faz parte da vida deles. Então, como é que agora você volta para a sala de aula e vai usar um quadro ou uma lousa digital só para compartilhar um conteúdo que você colocaria, você iria escrever na lousa? Não adianta. O aluno vai ter que agora, nós teremos que deixá-los colocar a mão na massa, de fato. Porque eu acredito assim, não é fácil, acho que vai ser um desafio muito grande, principalmente para os educadores que têm uma resistência um pouquinho maior, e a gente entende, porque como é que você faz uma coisa a vida inteira de uma forma, e agora é uma necessidade, não é mais uma escolha, né? Porque antes, inclusive as instituições, é uma questão de escolha, eu prefiro, a instituição utiliza esse tipo de metodologia ou não. Agora é uma necessidade, né? E enquanto nós não tivermos 100% de presencial, o ensino remoto ele vai estar 100% funcionando mais que o presencial. E aí eu acho que é isso, aproveitar esse momento, acho que nada acontece por acaso, acho que a gente está aprendendo muito com a pandemia. Todo mundo está correndo atrás, né? Tá todo mundo correndo atrás, né? Na verdade, a gente fala, né, que é difícil. Tem muitos professores que estavam habituados com aquele método do presencial. Nós temos que correr atrás, mas eu acho que na nossa classe, nós professores, a gente está sempre... Nós somos resilientes, né? Porque, gente, a gente faz muito curso. Olha quantas lives, olha quanta produção digital que foi feita nesses últimos meses, né? O YouTube está cheio de horas e horas e horas, né, para você fazer capacitação, para você conhecer. Sim. Então, eu acho que a nossa classe é uma classe que está sempre ali em luta, em busca do melhor. É claro que isso que você falou, né, trocar o quadro negro por uma lousa digital, isso cai mesmo no comodismo, e é só trocar a ferramenta, porque eu vejo hoje, né, eu tenho assim, mesmo dentro do ensino remoto, tem professores que acham inovador
ficar compartilhando a tela de um PowerPoint que ele produziu ali, com aqueles textos, né? E ele acha que aquilo é uma metodologia ativa, sensacional, e que ele está sendo inovador. E, na verdade, não, porque esse modelo não coloca o aluno protagonista, não coloca o aluno ativo. Imagina só o aluno ficar 3 horas assistindo o professor numa tela uma tela de computador. Então, ele precisa criar essa metodologia ativa, né, que a gente fala. Ele tem que dar, né, ele tem que dar oportunidade para que o aluno faça alguma coisa, coloque a mão na massa, mesmo que do outro lado da tela. Porque não dá para trocar o quadro negro pela lousa digital. E são as mudanças, né, Paty, que assim, tem que estar aberto mesmo. Eu comecei até contando, depois acabei mudando. No começo foi difícil, lógico, a mudança, começa a usar os recursos, enfim. Mas conforme você vai usando, você vai percebendo também o quanto de dados você consegue colher e o quanto de vantagens a gente começa a encontrar em algumas situações. Então a preocupação, vou dizer assim, eu sou professora de 5º ano, então comecei a perceber assim, alunos que não abriam a boca na sala durante o período presencial, se colocando muito mais através da tela. Então tem aquela coisa, tem os pontos positivos e negativos? Tem, mas eu prefiro me apoiar nos positivos, porque aí a gente vai desenvolvendo cada vez coisas diferentes. E aí o que eu costumo fazer? Eu vou mudando o meu painel, se é uma aula de história eu tento colocar um acessório, alguma coisa para segurar um pouco mais a atenção, porque se eu chegar para a aula, ficar lendo, corrijo página de livro, explico a matéria, acabou. O que eles fazem? Eles desligam câmera, eles só estão ali na aula presente dentro da sala, da sessão, mas quem garante? Os pais, a maioria já voltou a trabalhar. Então, assim, é um desafio, é uma responsabilidade aí de segurar, principalmente nesse momento, a atenção. Mas se a gente comparar também com o presencial, nem sempre o aluno que está ali na sala olhando para você, ele está entendendo ou ele está prestando atenção, né? Assim, eu gosto muito, mas de usar a tecnologia e tal. E assim, nas aulas online agora, eu peço muita pesquisa durante a aula, então eu já passo o aplicativo, enfim, qual é a plataforma que eles precisam entrar. E nas atividades que eu vou pedindo, o que eu acho importantíssimo na questão da personalização do ensino? Você consegue ter um feedback muito maior, individual de cada aluno, e não do todo, porque tudo bem, você corrige caderno, você olha caderno, enfim, mas na plataforma você olha quanto tempo o aluno demorou para fazer determinada atividade, quantas vezes ele acessou, qual é a porcentagem da sala que de fato compreendeu aquele conteúdo, então a gente volta, acaba elaborando uma outra aula para retomar, quando a porcentagem é abaixo de 50%. Quantas vezes o aluno tentou fazer atividade, e aí, olha só, eles estão fazendo avaliação, né, online, claro, e aí nós elaboramos então os questionários, eles fazem através da plataforma durante a aula online, e eles podem refazer durante o período que eles estão online, eles podem fazer uma vez, enquanto não acaba o horário de aula, a criança pode refazer. E aí um aluno, semana retrasada, me perguntou, falou, mas quando era na aula, a prova não podia refazer. E agora eu já sei a resposta. Eu falei, então, mas olha só, e aí é que vem a desconstrução, né? O que a gente espera como avaliação? Só quantificar dados ou a qualidade dos dados? Então, quando o aluno voltou lá para fazer novamente, que ele já sabia o que ele tinha errado, não porque eu corrigi, porque ele já percebeu a pontuação dele, o quanto ele aprendeu nesse processo. Então, assim, a gente tem que ir mostrando, principalmente, eu acho que para as crianças, para eles entenderem como é que eles estão aprendendo de fato, né? E aí eu acho que a gente vai longe também se falar de avaliação através do sistema online também, né? Eu tive uma experiência, fiz uma aula, a escola está se preparando, né? O colégio está se preparando para voltar. É uma escola totalmente voltada à legislação aí, o que mandar a lei vai ser feito, então a partir do momento, se for outubro, novembro, enfim,
E aí eu fui fazer aula piloto, né, lá do colégio, transmitindo para casa. E assim, o que foi impressionante a falta que o espaço, né, da escola faz para os alunos. Então, o fato de me ver naquele cenário da sala de aula, o quanto isso também tem feito falta mesmo para os alunos. Deu super certo, foi super legal, porque a gente testou a aula para quem estivesse presente na escola e quem está em casa. E assim, a gente é possível já ver de imediato que vai dar certo, só precisa mesmo praticar e a gente assim ter a disponibilidade de aprender, né? Porque tudo é um desafio, né? Porque a gente fica aqui, né? Nós, tudo é novo, tudo é um experimento, né? A coordenadora que eu disse que essa semana, né? A gente tem uma caixa de bombom e todo dia a gente está abrindo uma caixa, ela entrou aqui nessa live, então ela está ouvindo Ai, isso. que legal. E todo dia é isso mesmo, a gente tem um bombom, viu, Natália? Você está aqui? Todo dia eu citei a sua fala numa das reuniões, todo dia a gente tem um bombom para abrir. Então, nós não temos, na verdade, a receita pronta. A gente tem assim, o experimentar. Então, a gente não sabe quando voltar, se as aulas que a gente está preparando, com todo esse equipamento tecnológico, que vai dar aula em presencial, que vai dar lá em casa, se vai funcionar. Mas que legal que a gente tem essa oportunidade de experimentar. E se não der certo, se falar, puxa, esse esquema não deu certo, tudo bem, a gente volta atrás, porque a gente está numa transformação. E numa transformação da educação, da sociedade, do mundo, né, Ju? A gente está num processo de mudar. E eu acho assim, tem não só professoras, como essa live fica aqui no Instagram, muitas mães vêm procurar aqui essa live, porque ela fala, meu Deus, como é que vai ser? Como vai voltar? Nós estamos numa experimentação mundial e não é aqui em São Paulo, não é na sua escola, não é na minha escola, ali onde eu trabalho, não é na sua escola, não é na cidade de São Paulo, não é no estado, não é no Brasil, é no mundo todo. No mundo, essas experimentações, elas estão acontecendo aqui e em todos os outros países. E se não der certo, a gente vai, né, procurar um outro jeito melhor, não é verdade? E procurar a melhor solução para que essa aula. Mas que bom que você teve já essa experiência aí de testar esse modelo novo, né? Porque o que a gente quer é voltar para a escola, né? Não tem jeito. É verdade. A gente quer usar tudo voltando, fazendo de lá. Essa semana nós tivemos reunião de pais, né? Então nós atendemos os pais e o que me chamou muito a atenção vários pais nos perguntando como é que vai ficar o ensino, né? Essa preocupação. E aí a minha resposta era sempre a mesma e eu disse, olha, não é o seu filho que está perdendo ou ganhando, são todos, não tem quem está para trás, está acontecendo para todo mundo. O que a gente sabe que é uma certeza é que vai haver uma adaptação curricular e não é para o colégio, é para o mundo, para todas as escolas. Quer dizer, tudo vai ter que ser revisto. Então, eu acho que assim, o principal é ter paciência e é exatamente isso que você falou, Paty. Nós vamos errar muito, mas tentando acertar. Vamos acertar em muitas coisas e o ideal, né, o importante é que as pessoas tenham essa visão, né, de que não é só na educação que se está tentando acertar ou errar, mas na medicina também, em todas as outras áreas, né, da saúde, as grandes empresas, então como um todo, né, que a gente vai mais aqui para dentro da escola. Mas é isso, é saber que cada dia é um novo dia e agradecer pela saúde para que a gente possa, de fato, voltar, né, mais cedo ou mais tarde, mas que estejamos aí com saúde para voltar. Então, que essa é a outra preocupação, né? Será o quanto vale a pena voltar logo? A gente quer voltar, mas e aí, né? Como é que tá? E a saúde? Então, é uma série de preocupações aí. Eu sei que, assim, eu pude perceber, assim, um crescimento muito significativo de muitos alunos em aula online. A gente tem feito relatório, tudo crianças participando, perguntando, o tempo todo interagindo na aula e que não abriam a boca em sala de aula. Então, assim, funciona, está funcionando para muita gente
Infelizmente, não são todas as crianças que têm esse recurso. A gente sabe que as escolas particulares aí têm uma vantagem, porque as crianças têm acesso, têm internet. Eu falo que eu tenho a minha visão da escola particular, mas tem a minha cunhada que trabalha no interior, no estado, e que assim, enquanto eu estou falando de aplicativo, de plataformas, ela está falando que tem aluno que mora embaixo de uma árvore. Então, assim, é muita diferença, né, de uma para outra, de uma situação para outra. Mas eu acho que é isso, a gente devagarzinho vai acertando. Vai acertando. E eu acho que a pandemia veio, eu tenho comigo que essa pandemia veio para a gente mudar a educação. Eu não sei se é porque eu sou professora, eu não sei se é porque eu já trabalhava com tecnologia e já via tudo muito diferente, e essa necessidade, porque não dá para a gente manter os modelos de uma escola do século XIX com esses alunos tão digitais, né? Então, eles tão nativos. Então, o professor tem que se reinventar mesmo, e eu acho que veio, e todo mundo está se reinventando, até aquele que você falou que está resistente, ele está precisando usar uma ferramenta, porque agora chegou a hora. A gente havia comentado antes, né, que aquele professor que não se adequar a esse novo modelo, infelizmente ele está fora, né? Infelizmente. Então, olha, para você, professor que está nos vendo, precisa, né, começar a fazer o mínimo possível para mudar a educação, porque a gente não pode educar os nossos alunos atuais como nós fomos educados, né? Eu lembro da escola, a minha escola tradicional, aquele modelo antigo, em que eu só recebia informação, o professor era o detentor do conhecimento. Agora não, porque as tecnologias, as mídias, elas estão ali para auxiliar, né, o aluno. E a gente aprende junto, né, Ju? Como eu com tecnologia e dando aula para maiores, que eu tenho até o Fundi 2 também, os alunos do Fundi 2 é uma troca constante. Todo dia eu aprendo algo novo com eles na tecnologia, porque para eles é tudo muito fácil, né? Eles são nativos digitais. Então, aquilo que você voltou a falar lá no início, né? Para eles, para nós pode ser uma readaptação, pode ser difícil, a gente tem que estudar, a gente tem que ver live, né? A gente tem milhões de coisas para fazer, mas para eles é tão natural. É muito, eu falo, gente, eu até brinco, falo que vergonha. Vergonha é brincadeira, né? Eu começo a mexer em alguma coisa, eu estou compartilhando a tela com eles, e aí eu falo, ai, agora travou, então eu não consigo fechar. Aí alguém vem e fala, não, professora, é só você clicar não sei aonde, fechar não sei o quê. E aí eu passo a função de apresentador para o aluno, para ele compartilhar, e aí é o que eu vejo de mais importante quando o aluno é o protagonista, é o desenvolvimento da autonomia, né? Onde eles vão buscando novos caminhos, pensando no mundo onde a correria é grande. Os pais não param em casa, não é culpa de ninguém, é a situação que se vive. As crianças deixaram de desenvolver essa autonomia, e hoje, com os recursos online, então, se usarmos ao favor das crianças, eles vão longe, né? Eu percebo assim, não, mexe aqui, fecha lá. E outra coisa, na plataforma que eu uso, tem lá o bate-papo, né, o chat, então eu deixo, a orientação é para deixar fechado, porque eles só podem conversar comigo e eu individual ou para todos. Mas eu falo para a coordenadora, eu falo, é impossível, porque eles ajudam muito uns aos outros, então eu deixo a sala aberta para todo mundo. E aí o que acontece? Um aluno entra, caiu a internet, ele não está conseguindo ouvir, eles já vão me sinalizando ali, um vai ajudando o outro. Então, assim, a aula passou a ser super interativa, né? Voa, direto eles comentam comigo, nossa, já acabou a aula? E aí eu falo, meu Deus, o que a gente estava fazendo? É verdade. Quando eles ficam assim, professora, que horas termina a aula? Contando os minutos para acabar. Sim, e agora, e assim, acaba passando rapidinho, né? É verdade. Ainda bem. Mas claro que não é todo dia, né? Às vezes cansa, dependendo do conteúdo, né? A gente está precisando reinventar, né? A gente está precisando ter muita criatividade para trazer essas aulas aí online, todo dia coisa nova, e eles esperam coisas novas todos os dias, mas é uma troca, a gente aprende muito com eles. E quando um aluno falar para você assim, olha, faz isso, professora, não fica com vergonha, porque é super normal, não é? Até para mim, que eu sou professora de tecnologia,
Não é? Até para mim, que sou professora de tecnologia, eu estava ensinando aquele Chrome Music Lab, aí um aluno perguntou para mim assim, nossa, só dá para fazer um pedacinho de uma música, porque era o pedacinho da tela. Eu falei, eu acho que só dá. Aí um outro pequenininho, sabe? Acho que era do segundo ou do terceiro ano. Ele falou, não, Pro, você vai ali naquela engrenagemzinha que é configurações, você consegue aumentar o seu planner, o seu planejamento. Eu, nossa, que fantástico, aprendi com o aluno. E tudo bem, não tem problema, nesse momento tudo bem, a gente está aí para trocar. Nós não somos mais, o professor não é mais o detentor de toda a sabedoria, de tudo. Não, a gente está só para trocar mesmo, para ser o mediador. Mas ainda assim, como você disse, né, voltando naquela questão do ensino híbrido, usar o computador, deixar naquele canto ali, não é aquela coisa oba-oba. Nós temos cada vez mais a responsabilidade de orientar. Nós somos agora professores orientadores. Orientar o caminho, né? Vai por aqui para ampliar, né? Acho que esse é o novo papel nosso aí do educador. Orientar, mediar, mostrar e deixar ele construir sozinho os saberes, né, dele, o conhecimento. É isso mesmo. Muito bom, Ju. Acabou o nosso tempo aqui. Foi maravilhoso, passa tudo rápido. Foi maravilhosa a nossa conversa. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Tem uns recadinhos aqui que eu vou dar uma lida. Tem muita gente aqui falando um beijo. Mas você respondeu, né? Você respondeu. A Camila, a Flávia aqui, a Rose. Olha, tem uma escola EI na prática te mandando um super beijo, saudades para você. A Beth está aqui, sempre a Beth acompanhando as minhas lives, muito bom. Pessoal, muito obrigada o benefício da pandemia, tá vendo? A gente consegue reencontrar os amigos, né? Eu, por exemplo, depois de 5 anos longe aí do pessoal, a gente consegue aqui se ver. Então, vamos ver as coisas boas, né? Sim, tudo é bom. Eu agradeço, viu, Paty? A tecnologia que foi tão vista como vilã por tanto tempo, né? Agora ela está, né, nos beneficiando, porque o que seria de nós sem a tecnologia nessa pandemia? Nós estaríamos isolados de verdade. Mas não, muito obrigada, viu, Ju? Muito obrigada mesmo, pessoal, para quem esteve aqui comigo. Essa live vai ficar gravada, vai ficar aqui no IGTV, vai subir para o YouTube. Quem não teve a oportunidade de ver, vai ver depois, tá bom? Um grande beijo e muito obrigada, Ju. Tchau. Beijo, gente. Um abraço para todos. Fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau. Tchau.